verso 4, capítulo 2, verso 4, a partir do verso 4, no livro de Zacarias, que diz assim: e me disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela, a sua glória. Fugir agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. E salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha de Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Amém? Amém. Graças a Deus. No verso 13, cale-se toda a carne diante do Senhor, pois ele se levantou da sua santa morada. Amém? Glória a Deus. Aqui fala que Jerusalém, né, assim como todo o povo de Deus, não vai precisar de muros, porque haverá multidões de homens, né? E ele mesmo diz, né, que ele próprio será o guarda, né? Será um muro de fogo ao nosso redor. Por isso que Jesus fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E que aquele que tocar em nós, toque no menino do olho de Deus, né? Então, o que é isso? É uma proteção, né? A palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Então, essa palavra nos traz um descanso, porque não precisamos de muro para nos proteger. O Senhor é um muro de fogo ao nosso redor. Quem vai passar um muro de fogo, né? Então, e nós estamos guardados, né? Estamos guardados por Deus, e é tão forte isso que ele compara, né, como a menina do olho. Como é que você já chegou a tocar a menina do olho? Você não consegue, né? O olho vai se defender. Então Deus é a nossa defesa, Deus é a tua defesa. Vivemos um tempo difícil, a igreja ameaçada, mas o Senhor guarda a igreja, assim como individualmente cada um daqueles que são de Deus. Deus está guardando. Não é para que a gente viva mais atemorizado, né? É para confiar na palavra, né? Na promessa de Deus, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então nós estamos guardados em Deus. Deus é um muro de fogo ao nosso redor. Pensa bem o que é um muro de fogo. E ele nos defende como defende a menina dos olhos. Então não há mais espaço para que a gente viva com medo, com receio. A palavra de Deus diz que o justo não temerá de más notícias, e nós somos rodeados de más notícias, de perseguições, não é? Mas nós estamos o quê? Guardados em Deus. Você está guardado em Deus. Então confia e tenha paz, porque a paz é o termômetro de que você confia em Deus e de que Deus está agindo a teu favor. Quando você caminhar, quando você fizer qualquer coisa, né? Viver nessa vida, você estará em paz, porque sabe que o Senhor é um muro de fogo. Quer dizer, nada pode te atingir, nada pode tocar em você. A palavra diz que por aqueles que são filhos de Deus, o maligno não os toca. Então, tenho visto muita gente, né, falar a respeito de uma coisa, a respeito de outra, falar a respeito de batalha espiritual, né, de muitos assuntos. E eu percebo o seguinte, que uns creem que é de uma forma, né, que a ação de Deus é de uma forma, que a ação dos anjos é dessa ou daquela forma,
Mas a nossa mente deve estar adstrita ao que diz a palavra, não ao que diz as nossas experiências. Eu tive experiência assim, espiritual, dessa forma. Isso não pode orientar nós. O que nos tem que orientar é o que diz a palavra. Passamos por muitas coisas, né? As pessoas falam, os demônios são demônios fortes, são isso, são... A palavra não diz isso, né? Então ficamos aí criando e crendo em muitos, eu chamo disso de cacoetes de crente, né? Fazendo as suas impressões pessoais fora ou diferente do que a palavra diz. Então, por isso que Deus nos deu a armadura dele. Fala de armadura do crente. Que armadura é essa? Primeiro ele fala do capacete, né? Para que nós estejamos revestidos da armadura de Deus. Ele fala do capacete. O capacete é o quê? Ele guarda o quê? Ele guarda a cabeça, né? E a cabeça é onde tem nosso cérebro, que está a nossa mente. Então, a nossa mente é para ser preservada e para ser utilizada conforme Deus fala. E o que na mente estão os pensamentos. E lá no livro de Filipenses, capítulo 4, né, ele diz o seguinte: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é real, tudo que é verdadeiro, né, tudo que é aceitável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por quê? As pessoas falam de batalha espiritual, ela passa no campo da mente. Quer dizer, ela vai querer destruir o que você raciocina, o que você concebeu como verdade, né? Então vem ataques para destruir isso. E o que eu tenho visto é que o diabo sequestrou o pensamento da humanidade. Tá? Nós estamos vendo o andar das coisas, né? Os homens falando, criando aí teorias, ideias, mas o pensamento não está mais cativo a Deus. Está cativo ao quê? Aos seus próprios pensamentos, aquilo que os homens criaram, né? Deuses imaginários, situações imaginárias, para crer naquilo que criou. Mas nós, como crentes, nós devemos estar adstrito à palavra de Deus. A mente nossa deve estar guardada pelo capacete que dá a armadura de Deus, pensando conforme a palavra de Deus. Por isso que ele diz que é para trazer todo o pensamento cativo à obediência de Deus, né? Então nós devemos guardar a lei do Senhor. Por quê? Porque a palavra ela foi proferida por Deus. As escrituras são o pensamento de Deus, não é? Então, e essas palavras de Deus, elas são revestidas da autoridade de Deus. Deus zela, Ele vela para cumprir a sua palavra. Então, se eu fico submisso à palavra, quer dizer, Deus será, né? Deus é o responsável por ela. Então Ele vai trabalhar para garantir a sua palavra. Essa é a fé, né? Então nós vamos viver conforme a palavra de Deus, e os nossos pensamentos serão cativos a Deus, né? Ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas? São justamente doutrinas, falas, ingerências que vêm para menosprezar a palavra de Deus, relativizar a palavra de Deus, né? Contestar a palavra de Deus. Então são fortalezas. Então essas fortalezas são destruídas. Como que elas vão ser destruídas? Pelos pensamentos que vêm de Deus. Então ele fala anulando sofismas. O
sofismas, são justamente essas afirmações que não coincidem com a palavra de Deus, ainda que pareça lógica, né? Porque os homens vão muito pela lógica humana, né? Mas nós não andamos mais por lógica humana, nós andamos pela fé na palavra de Deus. Então, anulando o sofisma e trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Deus. Então, se aqui, nessa palavra, Deus fala que é um muro de fogo ao nosso redor, ele é um muro de fogo ao nosso redor para nos guardar. Para quê? Para que não vivamos mais atemorizados de coisa alguma. Ele tem guardado e ele nos defende como defende a menina do olho. Quer dizer, se alguém vem tocar, o Senhor é o teu guardião, o Senhor é o teu protetor. Então, que todo o nosso pensamento venha cativo à obediência de Deus. Ele falando da armadura, né? Da armadura de Deus, ele fala da couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? É Jesus. Jesus é a justiça, ele obrou justiça a nosso favor. Fala do cinto da verdade, né? Quer dizer, o que é a verdade? Que cinto é esse? Ele faz uma comparação. O cinto da verdade é a palavra de Deus. Nós devemos estar cingidos com a palavra, revestidos com a palavra. Aí, né? Então, se nós estivermos em Jesus e as suas palavras estiverem em nós, nós vamos pedir o que nós precisarmos, né? O que nós quisermos, porque nós vamos querer aquilo que Deus quer. É isso que ele fala. Tudo que pedires será feito. Mas como assim tudo? Tudo conforme a palavra, nada fora da palavra. Então as palavras de Deus estão em nós. Então nós saberemos o que pedir. Aí é tudo, né? Deus quer te dar tudo conforme as promessas dele, né? Tudo que está na promessa você pode pedir. Tudo que está nas escrituras, que ele liberou, que ele já liberou para nós, né? Mas já está liberado, mas nós vamos ter que pedir sim, porque nós pedimos porque nós cremos, nós falamos porque cremos, né? Estão aí, para que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. Então está aí, nós temos um celeiro de bênção. Mas para você tem um celeiro, né? Celeiro guarda mantimento, né? Mas você precisa ir ao celeiro para buscar o mantimento. Então nós vamos em Deus, né? Nós buscamos a Deus, nós vamos pedir, porque nós não recebemos se nós não pedirmos, né? Então nós vamos saber pedir conforme a palavra, porque nós estamos em Deus e as palavras dele estão em nós, e nós podemos pedir tudo que nós quisermos conforme a palavra. Glória a Deus. Né? Tem falta de sabedoria, e já fala, peça a Deus, que dá liberalmente, né? Então, agora o que não se deve fazer é continuar pedindo sabedoria, porque ele já deu, né? Se ele já nos deu, você não precisa ficar pedindo, agora você pode pedir mais, né? Para potencializar, porque nós vamos o quê? Crescer em graça, né? Nós crescemos em graça. Crescer em graça é ir adquirindo divisas espirituais, crescendo espiritualmente, deixando de ser crianças, né, que precisam de leite. Agora nós vamos assumir uma posição de poder alimentar de alimentos sólidos, né? Você vai passar a entender os mistérios de Deus como alguém já adulto, né? Como alguém maduro. Mas por mais maduro que seja, nós ainda vamos sempre aprender de Deus, porque Deus tem sempre mais e mais e mais para nos ensinar. Então nós devemos ter o quê? Um coração humilde. Humilde é que fala para ele, me ensina. Nós nunca vamos parar de falar isso, né? Nos ensina, me ensina. Quer dizer, aí vai te dando largueza de entendimento, vai abrindo os mistérios. Então,
Ele nos cobriu com a sua armadura. Nós devemos confiar nessa armadura. A armadura é aquele que protege o nosso corpo. E além da armadura, um muro de fogo ao nosso redor, né? E que o maligno não pode nos tocar, né? Mas para isso nós temos que estar guardados em Deus, né? E para ter a sua palavra em nós, nós devemos continuamente orar, né? Ore em todo tempo e em todo lugar. Olha bem, ore sem cessar, quer dizer, intimidade com Deus, né? E esse orar é sobre a palavra, né? Porque a palavra é a linguagem espiritual. Nós abrimos a palavra e nós vamos orar sobre a palavra. Nós devemos usar sempre a palavra, porque a palavra, as escrituras são a linguagem espiritual. Jesus, quando refutou a Satanás, o que ele fez? Como ele procedeu? Ele está escrito, então nós devemos basear no que está escrito, porque o que está escrito é uma sentença contra Satanás. Tá? A Bíblia, as escrituras são uma sentença contra Satanás. Então nós devemos usar essa sentença, essa linguagem espiritual. Não é a linguagem da lógica humana, mas é a linguagem pela palavra de Deus, porque aí Deus vai garantir a sua palavra, né? Então estamos guardados em Deus, e Ele ainda coloca em nós um escudo, né? Olha bem, um escudo da fé. O que é esse escudo? Para rechaçar, né? Para paralisar todo o dardo inflamado do inimigo. O que é isso? São justamente afirmativas, ideias, falsas doutrinas e tudo mais que possa querer afetar a sua mente, tá? Então, não deixa os medos, as emoções. Nós falamos isso quinta-feira a respeito das emoções. Nós não vamos reagir emocionalmente, nós vamos reagir com a palavra de Deus, porque a palavra é lei. A palavra, anjos saem para cumprir a palavra. Então nós devemos sempre falar da palavra de Deus. Fale conforme Deus e vença, né? Você vai vencer com a palavra. Esse é o nosso escudo, é um instrumento de defesa. Você vai se defender com o escudo da fé. Quer dizer, a fé, eu creio na palavra, eu ajo conforme a palavra. Então, aí você está protegido pelo escudo. Agora, ele fala também que eu queria falar hoje a respeito das sandálias, da preparação do Evangelho da Paz. O que é isso? Aquele que é de Deus, ele anda aonde ele for, caminha, né? Fazendo o que? A obra de Deus. Nós temos que ser ativos na obra de Deus, ativos na evangelização. Deus não nos chama para guardar a nós mesmos somente. O Senhor me guarda, o Senhor me livra, o Senhor me dá uma casa, uma bicicleta, tal, né? Isso é uma oração elementar, mas Deus quer que a gente vá mais longe, que a gente seja o quê? Obreiros, que a gente seja participantes do reino em ação, e essa ação ser ativo na evangelização. Então isso, quando nós fazemos a obra de Deus, né, trabalhamos para Deus, Deus trabalha para nós. E quando nós intercedemos, quando nós evangelizamos, as nossas lâmpadas ficam acesas, elas estão acesas, né? Quanto mais você interceder, quanto mais você orar para as pessoas, quanto mais você for ativo na evangelização, mais, né, fogo você terá, fogo de Deus, poder de Deus, porque Deus quer que seja assim. Sejamos operantes na obra de Deus, né? Evangelizando e fazendo discípulos. Arruma gente para você instruir,
né? Ah, não tem, ô Senhor, traz para mim aquele que só quer que eu instrua. Fale com ele, tudo que você precisar, ele vai arrumar, porque ele está esperando que a gente venha se dispor a evangelizar as pessoas. E evangelizar as pessoas não é levar uma religião, não é levar conselhos da lógica humana. Evangelizar as pessoas é trazer as pessoas para a palavra de Deus, para o evangelho, trazendo o pensamento daquela pessoa cativo a Deus, conforme amoldando o pensamento da pessoa às palavras de Deus, às promessas de Deus, para a glória de Deus. Então, sejamos operantes, porque o Senhor já é um muro de fogo ao nosso redor, nós cremos, e que os que nos toca a menina dos olhos, né? Quer dizer, Deus é o nosso guardador. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? E Ele nos deu a armadura para nos guardar, para nos proteger, e deu também para nós armas espirituais, né? Ele dá a espada, por isso Ele fala da espada do Espírito, que a espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Então nós devemos agir conforme a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, pronunciando a palavra de Deus, né? Porque a espada do Espírito é tanto serve de defesa como de ataque, é a palavra de Deus. Aquele que é cristão usa as palavras de Deus, trabalha com as palavras de Deus, age conforme as palavras de Deus e confessa as palavras de Deus. E Deus vai, o quê? Garantir a palavra que você falar, porque a palavra é dele, veio por ele, para ele e através dele, e colocou, escreveu na tábua dos nossos corações e instruiu a nossa boca para testemunhar das grandezas, da bondade e do poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. A revista seja revestida da armadura de Deus. O Senhor é um muro de fogo ao teu redor. O Senhor te fez servo, te fez filho para operar as maravilhas de Deus, pronunciar, confessar as palavras de Deus, para evangelizar conforme as palavras de Deus, trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Deus. Seja abençoado, seja curado, seja tocado pelo Espírito Santo, seja transformado, seja curado. Haja avanço sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.